Olá pessoal, bem-vindos à Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Sobrenatural, de 2010, e também Sobrenatural, capítulo 2, de 2013, do nome original Insidious. Os dois filmes foram escritos por Leigh Whannell e dirigidos pelo James Wan, e os dois estrelam Patrick Wilson, que também fez os filmes do Invocação do Mal pra mesma galera, Rose Byrne, que já fez um monte de coisa, mas aqui na Trecheira ela já apareceu em Extermínio 2, e a Lin Shaye, uma atriz que fez vários papéis pequenos em filmes de terror desde os anos 80, mas recebeu um reconhecimento maior da galera justamente nesses filmes do sobrenatural. Insidious começou como um projeto do James Wan pra provar que ele conseguia fazer filme de terror sem apelar pra violência gratuita igual os Jogos Mortais, sendo que na real o primeiro Jogos Mortais do James Wan nem é tão violento assim, ele deixa mais implícito do que mostra alguma coisa mesmo, mas a galera começou a associar o nome dele ao que virou a franquia depois. Mas aí pra fazer esse terror sobrenatural novo, ele pegou inspiração de vários filmes clássicos de assombração, tipo Poltergeist, Amityville, The Changeling, o próprio Exorcista também. E aí ele fez Insidious, um filme que é basicamente um amontoado de clichês e elementos recorrentes de filmes de assombração, mas que também tem um estilo visual próprio ali e um roteiro que é muito bem amarrado. Acho que não é segredo que a gente aqui no canal gosta muito dessa franquia, ela tá aqui na parede em um dos nossos posters desde o começo do canal, e no vídeo que a gente falou os melhores da década de 2010, a gente colocou o Insidious 1 e 2 lá, eu acho. E a gente já falou sobre a parte 3 e a parte 4 aqui no canal, e por algum motivo a gente não tinha falado das duas primeiras ainda, né? O primeiro Insidious foi um sucesso enorme de bilheteria, e ele termina com um gancho muito forte para uma continuação. Então, 3 anos depois, eles lançaram Insidious capítulo 2. Só que o filme 2, apesar de ter sido lançado 3 anos depois, é uma continuação muito direta do primeiro filme e trouxe de volta quase todo o elenco e produção. Então eles conseguem manter a mesma atmosfera e tem várias conexões que fazem sentido entre os dois filmes. E por conta disso, a gente acaba considerando ele um filme só, sempre que a gente vai falar sobre, um grande épico de 3 horas e 20 do terror, então vamos falar junto aqui também. Ele também foi um filme importante porque ele foi lançado em 2010 como um filme de assombração PG-13 que tem muitas cenas de jumpscare. Então ele possibilitou a vinda do Invocação do Mal, que é dos mesmos criadores, e deu esse pontapé aí, essa leva de filme de assombração que é gente voando na parede. Que é meio merda, se a gente for parar pra pensar, mas não tira a importância dele como precursor dessa onda aí. Antes de falar mais do filme, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Sobrenatural 1 e 2, o que vocês acham desses filmes. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo e consegue escolher alguns filmes que a gente vai falar aqui no canal. Também vou liberar aqui o aviso de spoilers. É um filme que já saiu faz mais de 10 anos, então o spoiler tá liberado. Então é isso, vamos nessa, né? Vamos à trama. O primeiro Sobrenatural é sobre a família Lambert, que consiste em Patrick Wilson, Rose Byrne e seus 3 filhos. Eles se mudaram para uma casa recentemente e o filho mais velho deles entra em coma, do nada, sem explicação médica. Ao mesmo tempo, eventos esquisitos acontecem na casa e Rose Byrne fica convencida de que a casa está assombrada. Eles se mudam de novo, mas a situação segue a mesma, então eles acabam chamando a Elise, uma médium especialista em fantasmas, para ajudar. A Elise revela que o filho deles não está em um coma. Ele, na real, fez uma projeção astral para uma outra dimensão chamada de Further, ou podemos chamar de além também. O filho ficou perdido nesse além e tem espíritos e demônios querendo voltar para o mundo dos vivos pelo corpo dele. O único jeito de resgatar a criança é enviando Patrick Wilson pro além para buscar ele, já que quando criança, Patrick Wilson também fazia essas projeções astrais involuntárias. O primeiro filme acaba com ele conseguindo resgatar a criança, mas ele mesmo não consegue voltar. Uma assombração misteriosa, conhecida como a Noiva de Preto, volta no lugar e habita o corpo dele agora. A Elise descobre isso rápido, mas a Noiva de Preto mata ela. O segundo filme pega essa deixa e faz 2 tramas acontecendo. A primeira é a Rose Byrne na casa com Patrick Wilson, percebendo o comportamento estranho dele e suspeitando que tem algo errado. A segunda é um grupo de personagens secundários que se junta para tentar descobrir uma mensagem que a Elise está tentando dar no mundo sobrenatural. E nessa eles vão descobrindo quem é a Noiva
noiva de preto e essa história da assombração. Acho que a parada mais legal nessa trama são as viradas que tem na história, porque o primeiro filme em particular é praticamente uma subversão de filme de casa assombrada. Ele começa com todas essas cenas comuns de filme de casa assombrada, os clichês de sempre. A protagonista escuta as vozes na babá eletrônica e quando vai pro quarto não tem ninguém lá. Aí tem uns objetos que ela coloca na estante que vão sendo jogados no chão. Tem a caixa que ela tá procurando que ninguém sabe onde foi parar e tá no sótão macabro, sem ninguém ter colocado lá. E o tempo todo James Wan fica cortando pra uns planos externos da casa, de noite, uma parada bem atmosférica, só a casa meio ameaçadora, com uma música tensa tocando de fundo. Cria essa aura de assombrado ali pro lugar. Então a gente presume, e os personagens também, que essa porra dessa casa tá assombrada. Mas aí a Elise chega lá, aparece e fala que não é a casa que tá assombrada, é o filho deles que tá assombrado. Essa é uma virada legal pro gênero, porque é aquilo, a casa tá assombrada, você vai embora. Mas se é seu filho que tá zicado, aí já era, brother. Não tem como resolver, vai ter que enfrentar os fantasmas mesmo. Mas a parada é que isso é uma revelação importante na história e ela acontece lá pra 1 hora de filme já. Exceto pelo fato de que ela foi usada em todas as divulgações do filme em massa. Todos os pôsteres do filme tá lá. Não é a casa que está assombrada. Tá aqui, ó, bonitinho. It's not the house that's haunted. Mas o que faz os filmes funcionarem são principalmente o roteiro muito bem estruturado, a direção do James Wan e os personagens que são muito carismáticos. A família principal é a típica família grande norte-americana, mas a filha bebê é muito usada em umas cenas bem tensas em que ela desaparece ou que tem estranho no quarto dela, que é um terror real ali da mãe com a criança. Só que ela e o filho do meio, nos 2 filmes, eles são meio que esquecidos ali na trama, não tem espaço pra eles. Ai, vai pra outra casa ali se esconder. E pronto. O filho do meio, gente, coitado, ele deve ter feito muita terapia depois, porque o tanto que essa criança é negligenciada, gente, ninguém liga pra ele. Mas aí tem o filho mais velho, que é interpretado pelo Ty Simpkins, que é uma criança bem fofa e fez alguns papéis infantis relevantes no cinema ali naquela época, tipo Jurassic World. Ele fica a maior parte do primeiro filme em coma, mas ele tem um destaque grande porque a trama gira em torno dele. E no segundo filme ele tem um arco de personagem maior, que ele já enfrentou o além, ele cria mais coragem pra enfrentar os demônios. E aí bate no pai possuído, volta pro além pra procurar o pai, tá super seguro de si. E é uma rima legal, porque no primeiro é o Patrick Wilson procurando o filho, e aqui é o contrário, é o filho procurando o Patrick Wilson. A Rose Byrne eu acho que manda muito bem também. Ela ser uma mãe que tá exausta porque tem que cuidar de mudança da casa e mais os 3 filhos ao mesmo tempo, enquanto o marido dela trabalha, é quase uma subtrama do primeiro filme ali, ela tá sempre com cara de cansada. E eu acho legal que é estabelecido que ela trabalha com música. No primeiro filme tem algumas cenas dela compondo no piano. Isso no primeiro é só uma caracterização, mas no segundo isso volta como parte importante da trama, porque o piano fica tocando sozinho a música dela, mas na real não é uma assombração, é o Patrick Wilson que tá preso no além, tentando avisar ela de alguma maneira que ele tá lá ainda. Mas acho que a parada do personagem mesmo é esse terror real, que parece ser bem inspirado no Exorcista. Tem alguma coisa errada com meu filho, ninguém sabe o que é e não tem nada que eu possa fazer. Essa parte da trama é legal porque é preparada com uma pista falsa. No começo, Rose Byrne sobe no sótão escuro e estabelece que pra ligar a lâmpada que tem ali, você tem que subir numa escada que tá meio podre caindo aos pedaços. E aí o filho mais velho, chamado Dalton, sobe lá pra tentar acender a luz, a escada quebra e ele cai no chão. No dia seguinte ele entra em coma, e os personagens acham que é por causa dessa queda, que aconteceu alguma coisa ali com a criança. Mas a parada da queda é que ela nem foi relevante. O que é mais importante nessa cena é que depois que ele cai, ele vê alguma coisa aterrorizante ali no sótão. A gente não vê o que é primeiro, mas depois, quando o Patrick Wilson sobe no sótão, quando ele tá no além, a gente vê que pra direção que o menino tava olhando era onde tinha a porta vermelha, que leva pro covil do vilão. Então fica bem implícito que o que ele viu ali era o vilão, o demônio lá da cara vermelha. Tá que isso mais ou menos é negado no filme 4, porque no filme 4 tem, acho que uma cena que a Elise jovem, junto com uma outra galera, aparece no sótão da casa e o menino olha pra eles e fica assustado. Mas eu vou desconsiderar isso. Lá eles inventaram depois, acho que o objetivo deles aqui era só fazer demônio mesmo. Já o Patrick Wilson é provavelmente o personagem que mais tem desenvolvimento no primeiro filme. Ele começa como o típico marido cético de filme de terror, que não acredita muito no que tá acontecendo, apesar de ter a iniciativa de trocar de casa, o que eu acho muito foda da parte dele. Mas na real é meio implícito que ele sabe que tem alguma coisa sobrenatural ali, mas por conta de toda a bagagem dele, ele escolhe ignorar.
A gente descobre depois no filme que quando ele era criança, ele também teve essas experiências no além, mas a Elise fez uma hipnose ali pra ele bloquear essas memórias todas. E tem vários momentos no filme que parece que o Patrick Wilson adulto tá revivendo esses traumas. E isso é até parte do arco de personagem dele, porque ele passa a ficar até mais tarde no trabalho para evitar ir para casa, encarar o problema, mas fica implícito ali que ele tá com um pouco de medo ali no subconsciente, mas aí ele eventualmente aceita o sobrenatural e vai lá tirar satisfação com o fantasma, pegar o filho dele de volta. O que é ótimo, pegou o filho de volta, mas se fudeu também, porque o fantasma pegou o corpo dele e ele ficou por lá. Eu gosto dessa trama toda, mas no segundo filme tem uma parada que começa a me incomodar ali de lógica. Porque beleza, ele tá possuído agora pelo espírito do assassino que se veste de noiva. Mas é um possuído do tipo, o Patrick Wilson não tá nem ali. Ele não tem consciência e memórias do Patrick Wilson. O Patrick Wilson tá lá na casa do caralho. Eu fiquei me perguntando como é que o fantasma conseguiu ficar tanto tempo com a família sem a galera perceber que não era o Patrick Wilson. Porque, tipo, beleza, o fantasma pode ter acompanhado eles de longe ali, saber o nome da galera, tranquilo. Mas, cara, em algum momento eles devem ter feito alguma referência, alguma coisa que ele não entendeu. Eventualmente a Rose Byrne saca isso porque ela toca a música dela e o Patrick Wilson não reconhece, ou foi a música que ela escreveu pra ele. Mas, porra, ele ter aguentado vários dias sem ter isso acontecido uma vez, tá ligado? Era pra ele ter errado o nome da criança do meio, ninguém sabe o nome dessa criança, tá ligado? Não que o Patrick Wilson seja a pessoa mais expressiva do mundo no primeiro filme, né? Vamos ser sinceros aqui. Isso acho que dá uma ajudada pro fantasma sem memória nenhuma dele passar despercebido no começo. E aí o primeiro filme estabelece o Patrick Wilson como professor. E aí eu já queria que o segundo filme fosse virar comédia mesmo, com o Patrick Wilson possuído tendo que dar aula, o assassino da noiva lá sem saber o que fazer com a informação, tipo, ele chega lá, pô, vou dar aula agora de quê? Álgebra 4. Mas falando em sala de aula, o James Wan faz uma alta referência no primeiro filme, que aparece o bonequinho dos Jogos Mortais desenhado no quadro negro atrás do Patrick Wilson, e o nome do James Wan aparece escrito no quadro. Ele tá de detenção 2 vezes, aparentemente. Mas aí o segundo filme faz uma espécie de subversão ali do clichê do marido cético. Porque o Patrick Wilson é isso, ele possuído não quer mais saber de sobrenatural e coisas pra baixo, impede todo mundo de falar de fantasma, mas isso porque ele é um fantasma e não quer que ninguém descubra que é aquela criatura apática ali, na verdade, não é o Patrick Wilson do primeiro filme, e sim o outro menino. E o Patrick Wilson, por conta disso, tá especialmente bem nesse segundo filme, porque ele tem que fazer os dois personagens, né? Ele, enquanto assassino, é uma presença ameaçadora ali. E tem um trabalho de maquiagem muito foda por trás disso. Porque ele vai ficando mais sombrio e mais decrépito. Vai parecendo mais velho, caindo aos pedaços. Isso tudo muito bem feito. E aí tem a personagem da mãe do Patrick Wilson. Ela é mais secundária, tá lá pra explicar a trama no primeiro filme. No segundo ela faz parte da turminha da investigação. Mas a principal função dela mesmo é servir como ponte entre o casal principal e a Elise. E aí, pra mim, são os personagens de destaque dessa franquia, que é o trio de caçadores de fantasma aqui, a Elise e os 2 assistentes. São o Tucker e o Specs. A Elise é legal porque ela é apresentada de um jeito meio subversivo também, porque a galera fica falando dela um pouco antes dela aparecer de fato na trama, e você espera que seja alguém meio sinistro, meio médium de filme de terror. Aí chega essa senhorinha simpática, sorridente, carismática, te pega meio desprevenido. E a Lin Shaye manda muito bem aqui, e acho que o maior erro do primeiro filme foi ter matado a Elise no final, que acho que faz sentido num ponto de vista de narrativa ali, mas pra franquia seria muito melhor ter deixado ela viva pra ter mais continuações focadas nos 3. Meteram logo a origem ali, né? né? O que na real não impediu eles de continuarem a fazer continuação, que na verdade é a história de origem. Só que no final do segundo filme eles ainda fazem um gancho ali que o Tucker e o Specs vão continuar caçando fantasma com a ajuda da Elise Fantasma. Só que isso nunca deu em nada porque nunca teve uma continuação direta. Mas eu acho muito bonitinho quando ela passa e eles meio que se mexem, assim, sentindo a presença dela, eu acho fofo. E é legal que a Elise é um personagem que cresce mais depois que ela morre. Porque no primeiro filme ela tá lá como uma guia, ela faz os rituais, ela sabe o rolê todo, mas ela nunca combate diretamente os fantasmas. No segundo filme, depois que ela morre, ela só vai aparecer lá pra 1h20 de filme, no finalzinho. Mas quando ela aparece, meu irmão, ela já aparece com uns superpoderes, socando os fantasmas na porrada. E aí ela vira personagem marcante que a gente reconhece das continuações. Ela mata a fantasma no segundo filme socando a cabeça dela com um cavalinho de balanço de brinquedo, tá ligado? Muito bom. Os 2 assistentes dela são ótimos também. Eu arriscaria dizer que são os melhores personagens do filme, porque eles são as figuras cômicas do filme, tem uns momentos meio estúpidos, mas tem uns diálogos engraçadinhos.
e uma dinâmica bem legal. O Tucker é o cara mais técnico dos dois, ele é o que sabe mexer nos equipamentos ali, toda a tecnologia para captar os espíritos. Eu acho legal que ele é interpretado pelo Angus Sampson, que é um ator que eu reconheço como o médico de Mad Max Fury Road. E o Specs acaba servindo mais como um assistente pessoal da Elise. Ele que psicografa as visões dela e transcreve as conversas quando ela tá no além. E ele é interpretado por ninguém menos que Lee Whannell, que é o roteirista das duas primeiras partes. E os dois são bem carismáticos, funcionam muito bem juntos e são bem úteis pra trama. Principalmente no segundo filme, quando eles percebem logo no começo que tem alguma coisa errada e começam a investigar aquilo ali. Eu gosto muito das caracterizações bestas que eles têm. Quando eles chegam na casa dos Lambert a primeira vez, o Speck está off-câmera e ele faz tipo... Aí todo mundo vira pra ver o que ele achou e é só um boneco, edição rara que ele viu numa caixa. E aí no segundo filme tem um momento meio parecido com o Tucker, quando eles vão ver uma fita lá da entrevista com o Patrick Wilson criança. E a primeira coisa que ele fala é, nossa, esse enquadramento tá uma bosta. E começa a criticar o negócio. Eu amo o Lee Whannell deitado na bancada com um bife gelado em cima, assim, como se fosse gelo. E tem essas coisinhas do tipo, eles não jogam pedra, papel, tesoura. Eles jogam caçador, ninja e urso. Eu, inclusive, acho muito engraçada a dinâmica deles, de ver quem é melhor, quem é mais importante. Tem um diálogo que eu acho muito engraçado, quando eles decidem escrever um livro. Aí o Lee Whannell fala, não, porque eu vou escrever. Ele, não, escrever é bom, mas o que vai vender mesmo são as imagens que eu vou colocar. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Aí ele, sabe o que vale 1000 palavras? 1000 palavras! E como a Elise morre no final do primeiro, eles precisam de alguém pra substituir a função dela no segundo. Então eles apresentam no segundo só o Carl, que era o assistente da Elise nos anos 80, e o Tucker e Specs chamam ele pra tentar entrar em contato com a Elise, já que ele também tem umas habilidades ali de médium. E é aquilo, os filmes do sobrenatural acabam sendo uma sequência de jeitos criativos de fazer uma cena de susto ou assombração. E um elemento bem único que tem no 2 são os dados do Carl. O personagem tem uns dados com uma letra em cada lado, e aí ele faz pergunta pros espíritos, joga os dados, e aí eles arranjam os dados ali pra dar uma resposta. Isso é usado algumas vezes ao longo do filme, e acabam que são cenas que vão ficando tensas de jeitos diferentes, e eu acho que tem um efeitinho bem legal ali que eles fazem pro cara jogar o dado e sair tudo certinho assim de cara no mesmo plano. O segundo filme tem também um flashback dos anos 80 que mostra alguns personagens numas versões mais jovens. E a escolha de elenco é bem boa, porque são todos muito críveis, assim. Todos parecem realmente que são eles mais novos. Só tem a pequena questão da voz da Elise, que eles pegaram uma atriz jovem lá e meteram a Lin Shaye dublando ela. Só que Lin Shaye tem uma voz de velha já, e aí fica uma personagem muito esquisita ali. Mas como a gente falou, o roteiro dos dois filmes é bem amarradinho. Tem muitos elementos que são preparados e reutilizados várias vezes ao longo das tramas. E tem muitas cenas diferentes usando esses mesmos elementos para sustos e assombrações. O primeiro filme dá muita dica do passado do Patrick Wilson, principalmente a questão das fotos. Isso porque logo no começo já fica estabelecido que ele não gosta muito de tirar foto. Depois a gente descobre que isso é por causa do trauma dele, que toda vez que ele tirava foto criança, a noiva de preto aparecia atrás, cada vez mais perto. E é justamente com a foto que a Elise descobre que ele tá possuído no final do primeiro filme, antes dela ir de base, coitada. Eu gosto desse lance das fotos porque dá um clima meio caso sobrenatural, meio Lake Mungo pro filme também. São essas coisinhas bem recorrentes, né, de espírito aparecendo na foto, ou alguma coisa aparecendo no fundo das gravações. Isso acontece com o demônio no primeiro filme, que aparece em um frame, ou o Patrick Wilson mesmo no segundo, que aparece no fundo da gravação. É um dos vários clichês que eles usam, só que de um jeito mais criativo. Outra coisa legal do roteiro é a habilidade do filho de fazer projeção astral, que é bem exemplificada pelos desenhos que ele faz. E é o elemento que o Patrick Wilson vê ali que finalmente convence ele do sobrenatural, que ele fala, não, vamos fazer essa sessão espírita aqui. Mas eu acho legal que esses desenhos do menino voando por aí, no Further, o demônio da cara vermelha, isso tá na parede do moleque desde o começo do filme. Então se você for prestar atenção nisso, você vê que boa parte da trama tá ali antes dela ser explicada. O final do segundo filme começa a mexer com a noção de tempo dentro do além, o que acaba amarrando outras coisas aleatórias do roteiro também. No primeiro filme, um dos sinais de que a casa tá assombrada são umas batidas na porta e a porta abrindo sozinha. Mais pra frente a gente descobre que na verdade é o Patrick Wilson no futuro que tá no além impedindo uma assombração de atacar a família dele. E no segundo filme tem aquele prólogo dos anos 80 em que o Patrick Wilson criança levanta e começa a falar sozinho olhando pro nada. E aí a gente descobre
descobre que, na verdade, ele tá falando com ele mesmo 30 anos depois, dando umas direções sobre o além ali pra ele mesmo. Eu sempre gosto quando filmes conseguem fazer isso de um jeito bem feito, que é repetir a cena, só que dando outro contexto, de outro ponto de vista, meio que ressignifica ela ali. Ainda mais entre dois filmes diferentes, né? O segundo filme também tem essas gracinhas com os objetos estabelecidos no roteiro. O Foster, o irmão do meio, faz um daqueles telefones de lata pra brincar com o Dalton, e isso é usado em várias cenas ao longo da trama. A primeira cena de terror mesmo com isso são os fantasmas falando com o irmão mais velho, que é uma cena que eu acho muito foda, porque a fantasma aparece no quarto, mas a voz dela ainda tá vindo pela latinha, então tem um delay ali, que ela tá gritando desesperada e a gente só escuta a voz dela depois, é muito bom. E no final, quando o menino entra no Further pra procurar o pai, ele leva a latinha junto com ele e meio que é o fio que leva eles de volta pra casa e mantém uma comunicação com o mundo real. Tem também o bastão de madeira que o Patrick Wilson fica carregando quando ele tá possuído, que no final é usado contra ele mesmo 2 vezes, uma pelo Carl e a outra pelo filho mais velho. Mas tem uma diferença nas tramas dos 2 filmes, que o primeiro é mais centrado, tá todo mundo no mesmo lugar fazendo a mesma coisa. No segundo já tem essas 2 tramas simultâneas que a gente já falou antes, o que é legal, porque dá um dinamismo pro filme ali, não fica só aquela mesma coisa acontecendo. Os 2 assistentes, o Carl e a mãe do Patrick Wilson, recebem instruções dos espíritos para investigar umas coisas. E aí primeiro eles vão parar num hospital macabro abandonado, porque faltava o James Wan ticar esse clichê da listinha dele, que ele tava preenchendo. E depois da casa da própria noiva de preto. E aí descobrem a história real do fantasma, que é um homem, um serial killer chamado Parker Crane. Eu acho essa uma das melhores cenas dos 2 filmes. É uma sequência de eventos muito foda e é tudo muito bem filmado. Vai alternando ali entre a câmera tradicional do James Wan e o ponto de vista das câmerazinhas que o Tucker e o Specs estão usando ali, que fica meio found footage com a lanterninha e tudo mais. Mas a parada fica muito mais tensa depois quando eles acham o porão secreto na casa do Parker Crane com todas as mulheres mortas, junto com a roupa da noiva de preto que ele usava pra matar elas. E é uma cena tensa, tipo, a reação dos personagens é meio genuína ali, que eles só passam mal com todo o cheiro de podridão e toda a gente morta que tá ali, e nem tem tanta fala assim nessa cena mais. E o final do filme continua com a trama dividida em 2. Tem o Patrick Wilson e a Elise Fantasma que estão no além, se resolvendo ali com a mãe fantasma do Parker Crane. E tem uma parte que parece um pouco inspirada no Iluminado, que é a Rose Barney e o filho dela fugindo do Patrick Wilson possuído, que tá tentando matar os 2. E o outro diferencial desses filmes é a direção do James Wan, que é muito estilizada. O primeiro plano do primeiro filme já mostra isso. Começa com uma lâmpada de cabeça para baixo, e a câmera gira e arruma e faz um plano longo mostrando a criança dormindo, passando pela casa toda e indo lá mostrar a noiva de preto na porta. Já estabelece esse terror todo ali e vários elementos que só vão ser relevantes lá pra metade do filme. E ele faz muito movimento de câmera muito bom aqui. Uma coisa característica desses filmes do Insidious são os planos que estão seguindo os personagens andando pelas casas, e tem alguns planos desses que o James Wan coloca uns easter eggs ali, uns fantasmas escondidos no fundo, esse tipo de coisa. E aí tem as cenas de flashback expositivo no hospital, que tem uma transição muito boa, que a câmera só vira pro lado, faz uma panorâmica ao mesmo tempo que ela passa pela parede e vai pro flashback ali, como se fosse uma coisa que estivesse acontecendo. E eu acho o James Wan um diretor muito brabo, ele sabe muito usar uma técnica refinada ali para criar tensão no filme dele. Os filmes do sobrenatural são conhecidos pelos seus jump scares, mas é legal também que tem cenas que o James Wan sabe quando ele deve não mostrar alguma coisa. O primeiro tem umas 2 cenas que é só a Elise ali fazendo algum tipo de ritual que a gente não vê exatamente o que tá acontecendo. É ela descrevendo o demônio pro Specs e a gente vendo só o que tá aparecendo no desenho. O que ela tá vendo mesmo a gente não enxerga. A segunda é a sessão espírita, que ao invés de a gente acompanhar o ponto de vista da Elise, que tá no além, a gente acompanha a reação da mesa com o que o Specs tá descrevendo que ela tá falando pra ele. E essa cena tira bastante terror só da reação dos personagens e do visual da sala, que é esse lugar sombrio com a Elise usando aquela máscara de gás esquisita. E de novo é uma cena que se passa toda num ambiente só, na sala, mas tem tanto movimento de câmera ali mostrando os personagens que fica bem interessante de assistir. E é só no final que vira aquela bagaceira completa, que é um monte de fantasma aparecendo para atacar eles, mas é um final justo pra cena. Você vê que o James Wan tá se divertindo ali também. Eu acho legal que os movimentos de câmera dele às vezes servem um propósito pra história também. No final do primeiro filme, tem 2 conflitos estabelecidos ali no além. O Patrick Wilson com a noiva de preto e o menino Dalton com
com o demônio da cara vermelha. E quando a gente vê os dois voltando pro próprio corpo, a gente vê em ponto de vista. Então a gente não sabe quem que voltou para cada corpo ali. E é claro, como a gente já falou, tem as cenas de sustos. E é uma franquia que é tão amiga dos jump scares que o próprio título do filme já aparece ali num susto, tanto no começo quanto no final dos dois filmes. E a gente não pode negar que o filme tem a sua parcela ali de susto picareta, que é só um barulho alto na trilha sonora, mas tem também uns sustos que são bem construídos. Tem o fantasma que aparece andando do lado de fora do quarto e de repente ele tá dentro, que é um negócio simples, mas que funciona e que é repetido nos dois filmes. Tem um susto que eu acho bom, que é o fantasma que tá escondido dentro do móvel. Mas a Rose Byrne tá tão focada na parte de baixo, que tem uma cortininha com um sapato aparecendo ali que não é nada. O fantasma sai da parte de cima, que tava fechada. Mas o mais famoso, que já virou meme e tudo mais, é a cena do demônio vermelho aparecendo atrás do Patrick Wilson, do nada, no meio do dia, com a família na mesa de jantar ali, tendo um diálogo expositivo. E a gente não espera isso acontecer, porque ao mesmo tempo que a cena tá rolando, a mãe do Patrick Wilson tá narrando um sonho, e aí vai aparecendo um visual macabro, ela vendo a silhueta do demônio do lado da cama do menino, que é uma cena bem foda, inclusive, é bem assustadora. E aí você espera, obviamente, que o susto vem dessa sequência de sonho, e não da galera na mesa de jantar ali, do nada, trocando ideia. Eu gosto bastante da fotografia dos dois filmes. Os dois são filmes bem sombrios. No primeiro, eu acho que tem uma fotografia mais neutra ali. O segundo filme já é um pouco mais inventivo, porque eles pegaram essa coisa, que é a imagem conhecida da porta vermelha ali no meio do nada, e decidiram adotar essa coisa bem vermelha como identidade visual do filme. E aí no 2 eles brincam mais com essas fontes de luz colorida. Uma janela da casa tem vidro vermelho, então várias cenas ficam com essa iluminação toda vermelhona lá. Ou a luz no quarto da bebê, que é uma luz rosa. Então tem um pouco disso. E eles acabam fazendo isso também com os objetos de cena. A porta vermelha aparece de novo no segundo filme. E tem muito destaque para itens vermelhos ali. O abajur do lado da cama do menino é vermelho. O portão de uma das casas que aparece é todo vermelhão também. O porão da casa da Elise, que tem um monte de coisa macabra lá, é todo revestido de vermelho. Então eu gostei bastante dessa identidade visual que eles adotaram, principalmente pro segundo filme. Outro visual bem marcante é o além, que é um cenário bem frequente. E toda vez que os personagens entram lá, tem uma mudança na fotografia que fica mais fria, mais puxada pro azul. E boa parte não tem cenário. Um fundo preto infinito, uma única fonte de luz, que é a lanterna dos personagens, e uma névoa infinita, assim, funciona bastante para criar atmosfera. Mas eventualmente eles encontram esses ambientes lá dentro. A versão sombria e vazia da casa. Eu acho que a principal delas que é a oficina do demonião vermelho, que pra mim é o melhor momento de toda a franquia, que é quando o demônio finalmente é apresentado pra gente. E é uma montagem caótica, um cenário cheio de tranqueira guardada, e ele afiando as garras dele ao som de uma música bizarra dos anos 60 do Tiny Tim. Que antes deles conceberem a ideia do filme, eles já tinham essa música meio que separada pra usar em alguma coisa eventualmente. E dá super certo, porque é uma música bem bizarra mesmo. O que eu acho legal disso tudo é que o demônio da cara vermelha é interpretado pelo Joseph Bishara, que é o mesmo cara que faz a trilha sonora dos filmes do Sobrenatural todos, então... Olha só, tem uma lance musical aí rolando. Mas ok, pra encerrar esse vídeo que deve estar enorme já, a gente vai falar sobre os espíritos diferentes que aparecem aqui nesses filmes. O primeiro estabelece que tem várias entidades que estão atrás do Dalton. E por conta disso tem muitas assombrações na trama, as principais e as mais secundárias. Uma que tem muito destaque no primeiro filme, eu chamo só de Danzig, porque é um maluco igualzinho o Glenn Danzig dos Misfits. Ele parece mais de capanga porradeiro do demônio, porque ele ataca os personagens algumas vezes ao longo da trama, até o Patrick Wilson só empurrar ele pra fora do filme. E ele é o único fantasma desses menores que volta pro segundo filme também. Aí outros notáveis são o menino fantasma que dá o susto lá na Rose Byrne, que é interpretado pelo mesmo ator que fez o Infantata na primeira temporada de American Horror Story. E tem os fantasmas que eu chamo coletivamente de Família Sorriso. E o lance dessa família é que eles primeiro aparecem sérios e depois corta pra eles sorrindo na mesma posição pra dar um susto. A primeira vez que as duas irmãs aparecem é numa foto colorida que o Tucker tá tirando da casa pra ver se acha coisa sobrenatural. E eu gosto que o filme tem toda uma cena bizarra no final, lá no Further, que é dedicada à história desses personagens terciários.
O Patrick Wilson andando pela casa ali no Further e vendo o que aconteceu com essa família. Que tá todo mundo feliz na sala, e aí uma das filhas começa a carregar uma arma, decide chegar lá e matar todo mundo, enquanto ela tá sorrindo feliz. E aí a família toda decide sorrir na cara do Patrick Wilson e ele vai embora. Cara, essa cena me dá um leve pânico, porque me remete a alguns dos espetáculos de teatro interativos que eu já fui. Já dá pra cortar essa história aí. O vilão principal do primeiro filme é o demônio, que nos créditos tá como demônio da cara de batom, que deve ser parente daquele demônio das Meninas Superpoderosas, né? Mas é até legal, porque ele realmente parece que tá cheio de batom na cara. E aí a marca que ele deixa no lençol não é sangue, é batom, gente. É a maquiagem dele que ele usa ali pra fazer as performances. Ele não tem muita história, muita explicação. Ele é uma entidade que quer possuir o corpo do menino, e é isso. E ele é representado por um som esquisito, meio de garras, assim, que sempre acompanha o personagem. Ele só é um pouco decepcionante porque ele não usa as garras pra nada. Tem todo um preparo ali dele afiando naquela cena maneira, mas ele não usa pra absolutamente nada. Tudo que ele faz é gritar na cara das pessoas e arremessá-las pra longe. E na real a gente tem que falar que apesar dele ser um demônio muito icônico, muito estiloso, ele é meio incompetente, né? Porque ele não é muito uma ameaça. No final, o Patrick Wilson não precisa nem lutar contra ele. Ele só pega o filho dele e vai embora. O demônio fica olhando com uma cara de idiota e vai correr atrás, mas não consegue nem pegar a criança de volta. Acho que tem que fazer a piada óbvia de que, olha só, o demônio é igualzinho o Darth Maul do Star Wars, porque se a gente não fizer, vai ter um monte de gente fazendo nos comentários. Mas será que o Darth Maul também passava batom na cara? Ele tinha um batom enorme, ele apertava, saia de um lado e saia de outro. Imagina que bonitinho ele se maquiando com aquele batom duplo da Boca Rosa. O vilão do segundo filme é bem mais estabelecido e explicado, que é o Parker Crane, ou a Noiva de Preto, que a gente acaba descobrindo que é uma figura meio trágica e esquisita e meio copiada de Acampamento Sinistro. Ele é um menino que a mãe obrigava a se vestir de menina e forçou ele a matar gente desde pequeno. E aí o cara vira um serial killer e ele nunca foi pego. Então quando ele tá velho, ele não tá preso, ele foi internado no hospital onde a mãe do Patrick Wilson trabalhava. Aí um dia ela leva o Patrick Wilson criança lá no hospital, e aí o Parker Crane vê ele no hospital, e isso é uma parada legal porque deixa meio implícito que o Parker Crane tá mirando lá no Josh Lambert desde quando ele era vivo. A única reclamação que eu tenho sobre esse personagem é que eles trocaram o ator de um filme pro outro. E no primeiro filme, o visual da Noiva de Preto eu acho assustador de verdade. Ela só aparecendo, tipo, te encarando no meio do nada lá do breu. E o cara tem uma cara macabra, que ele só dá uns risinhos e tudo mais. E aí no segundo filme decide dar mais foco pra ele. E aí nos planos de close que aparecem da cara dele, eu acho que já fica meio cafona, assim. Ele fica parecendo... Vira Praça Nossa. Vira Praça Nossa. Eu ia falar que fica aparecendo todo mundo em pânico, assim. Uns vilão meio estapafúrdio, sei lá. Estapafúrdio, isso é uma palavra? é. A outra fantasma importante do segundo filme é a Mulher de Branco, que é a mãe do Parker Crane. Ela é apresentada como uma assombração aleatória que fica andando atrás da Rose Byrne, cantando umas músicas infantis de uma forma meio distorcida e metendo tapa nas pessoas, porque, afinal de contas, é um filme do James Wan. O que, se a gente parar pra pensar, ela deitando a Rose Byrne no tapa é mais do que o Demônio Vermelho fez durante todo o filme. Mas aí, ao longo do filme, eles descobrem, eles veem os quadros, eles passam pela experiência ali do teatro interativo e descobrem que ela é a mãe do Parker Crane. E ela acaba sendo o verdadeiro vilão do filme porque eles têm uma dinâmica meio psicose ali. O Parker Crane tá matando gente pra mãe até velho. Então, a partir do momento que a Elise ataca a mãe fantasma no além, o Parker Crane já fica desestabilizado aí, é quando eles perdem o babado todo. Tem uma cena com ela que eu acho muito legal também, que parece uma homenagem ao Invasores de Corpos dos anos 70, que quando ela tá lá fazendo teatro interativo, e aí quando ela percebe que eles estão assistindo, ela só olha pra eles, aí ela aponta o dedo e grita, igual os bichos do Invasores de Corpos, enquanto a fotografia vai mudando de uma parada mais quente pro azul tradicional do além, e a galera é jogada longe, porque é isso que acontece nesses filmes, né? E já que a gente tá falando dessas cenas bem estilo James Wan, que são o limiar entre o cafona e o legal, a gente vai falar rapidinho desses elementos aqui, que não são tão bons assim dos filmes, né? O primeiro filme eu acho ok de efeitos o tempo todo, mas tem uma cena, que é quando o Patrick Wilson entra no Further no final e a Elise fala alguma coisa do tipo, você está sozinho agora, e ela vai embora num fade muito escroto que parece trabalho de faculdade.
Aí no primeiro filme tem um plano que o demônio olha pra câmera e dá um destaque pros olhos dele que parece 2 olhos de cobra, 2 PNG flutuantes ali, que é meio difícil também. Inclusive o final do primeiro filme tem aquela coisa que a gente sempre odeia, que é o flashback do que a gente acabou de ver. Porque a Elise tira a foto do Patrick Wilson e ele mata ela. E aí daqui a 2 segundos a Rose Byrne acha a foto e a gente vê a cena de novo. Patético. Enfim, como a gente disse, a gente gosta muito dos filmes do sobrenatural. É uma franquia muito divertida e os 2 primeiros filmes a gente não tem como classificar como outra categoria que não seja clássico. E é isso.